Sob viés histórico do vinho, é difícil precisar o momento certo de sua origem. É fato que ele tenha surgido antes da escrita. Por isso que não existem registros precisos a respeito disso. Uma curiosidade. Alguns enólogos acreditam na teoria de que o vinho surgiu por acaso. Alguém pode ter esquecido algumas uvas amassadas dentro de um recipiente e então elas passaram por um processo de fermentação que ocorreu espontaneamente. Em época de festas cristãs, lembramos da densa carga religiosa do vinho acumulada através de sua longa e rica história. Não há religião sem culto e toda liturgia necessita de gestos e de símbolos. A videiria e o vinho estiveram presentes nos principais rituais sagrados ou profanos e em quase todas as celebrações desde os primórdios da civilização. De acordo com estudos religiosos, a Bíblia chega a citar a palavra vinho cerca de 450 vezes. Isso mostra o quanto a bebida marca os rituais católicos. De um modo geral, o vinho é associado ao sangue de Cristo. O vinho sempre esteve em evidência, desde os deuses egípcios e greco-romanos ao Extremo Oriente, da Bíblia dos judeus e cristãos ao islamismo, do protestantismo à Santa Inquisição e da Revolução Francesa à Lei Seca. Juramentos feitos com uma taça na mão tinham caráter divino. Bebia-se vinho à saúde dos amigos ou ao êxito nos combates. Ao solver a bebida sagrada com um inimigo, ele se tornava inatacável. Na China antiga, o vinho era usado como remédio, assim como em rituais de sacrifício durante as dinastias Shang e Zhou, cerca de 1100 anos antes de Cristo. Os chineses conheciam o fermentado de uva antes do saquê. No taoísmo, o elixir da imortalidade levava, entre outras coisas, ouro e vinho. Os escritos ancestrais da Índia, de 2000 anos antes de Cristo, mencionam que o vinho era louvado como deus e remédio. Vinho egípcio. Há registros de pinturas que detalham a produção e o consumo de vinho bastante utilizado em rituais e celebrações. Elas têm aproximadamente 5.000 anos. Foram datados como sendo de 3.000 anos antes de Cristo. Com o crescimento desse consumo, o comércio passou a se expandir interna e externamente. Depois de certo tempo, eles passaram a ser exportados para outras regiões da África Central, Europa e Ásia. Posteriormente, por volta de 2000 anos antes de Cristo, chegou à Grécia, onde passou a ser cultivado, tendo grande relevância para a cultura e economia da região. Vinho grego. Os gregos do ano de 1000 a.C. em diante passaram a cultivar videiras em outras regiões na Europa, e no ano de 700 a.C. fundaram a cidade de Marsella, onde hoje é a França. Naquela época, o sabor do vinho era diferente do que conhecemos hoje, e era comum que fosse misturado com água, ervas, especiarias e mel. Muito embora remota, a origem do vinho e sua presença na vida do homem podem ser contestadas desde o início da civilização e ao longo dos séculos através de citações, frases e pensamentos atribuídos a filósofos que marcaram a presença na história. Na Grécia, que amava o vinho e tinha nos gregos pensadores cautos, Hipócrates, considerado o pai da medicina, dizia que o vinho é a bebida excelente para o homem, tanto sadio como doente, desde que usada adequadamente e de maneira moderada conforme seu temperamento. Conhecedor que era dos mistérios da vida, afirmava que o vinho afoga todos os pesares. Vinho romano. Já os romanos, quando estavam em plena expansão de território, levavam vinho para todas as terras que conquistavam. Nos seus costumes, as uvas eram colhidas tardiamente ou colocadas ao sol para aumentar a concentração de açúcar no processo de secagem, uma técnica milenar chamada de pacificação, para que o vinho tivesse uma característica doce. Eles também armazenavam a bebida em barris de madeira, tornando o sabor mais aprimorado. Diferente dos gregos, que guardavam em ânforas, que eram vasos de barro cozido com duas alças. A ascensão do vinho francês. Na era medieval, iniciada após a queda de Roma, o costume de apreciar o vinho já era bem disseminado e fazia parte de banquetes e festas, além de ser muito servido em tabernas. Foi mais ou menos nesse período que a França começou a investir na elaboração da bebida e se estabeleceu como um dos maiores e mais tradicionais produtores de vinho que conhecemos atualmente. A disseminação do vinho fora do Velho Mundo. Os principais responsáveis por trazer o vinho para a América foram os missionários católicos, que o utilizavam durante o rito de Eucaristia. Na África do Sul,
Foram os holandeses que colonizaram a região e que deram origem ao cultivo de vitivinícolas. Do continente africano, as mudas foram levadas para Nova Zelândia e Austrália, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Os vinhos dessas três regiões só passaram a ser apreciados internacionalmente em um período mais recente, apesar de terem a qualidade atestada. Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre a química do vinho. O vinho é definido pela OIV, Office International de la Vigne et du Vin, como a bebida resultante da fermentação de mosto, que pode significar suco, de uvas frescas, e portanto qualquer outra bebida fermentada não obtida dessa forma não pode ser denominada vinho, como é o caso do assim denominado vinho de pêssego ou de maçã. Vinhos tintos são feitos de uvas vermelhas ou azuladas, cuja o suco, sempre incolor, é deixado em contato com as cascas destas uvas durante a fermentação. Assim, taninos são transferidos de casca para uva. Estas espécies vão conferir cor acentuada ao vinho, bem como um sabor. Já o vinho tinto chega a apresentar concentrações de aldeídos menores que 50 mg litros vezes menos 1, em razão da presença de taninos e antocianinas, os quais ajudam a impedir a oxidação do etanol e glicerol em aldeídos. O acetaldeído é um aldeído derivado da reação de oxidação do etanol e é um importante intermediário nas reações químicas que ocorrem no vinho tinto, que podem resultar em alterações de cor e de aroma. Os compostos que caracterizam a produção do vinho são a trans-resveratrol, a cis-resveratrol, miricetina, ácido gálico e ácido cafeico. As antocianinas estão majoritariamente presentes em vinhos tintos. Isso porque o processo de elaboração destes vinhos é realizado com a presença da casca da uva, local onde são encontrados esses pigmentos. Bom, agora irei falar um pouco sobre a matemática relacionada ao vinho, sobre suas vendas em seus respectivos lugares onde teve maior quantidade de compras. Os dados utilizados nessa pesquisa foram coletados por meio da Embrapa Uva e Vinho e se referem ao consumo e aos custos de produção do vinho tinto de mesa em vinícolas do estado do Rio Grande do Sul. Os dados de consumo compreendem o período entre 1980 a 2010. Houve um grande aumento entre o ano de 2000 e 2005, com seu pico de vendas em 2004. Os custos com embalagem representam 2% e os de mão de obra em torno de 0,002%. A produção e o nível de estocagem para o período de 2001 e 2015. Partindo do pressuposto que os custos com a matéria-prima não têm uma variação significativa, foram elaborados, além do cenário atual, outros dois cenários para comparar as possíveis variações nos níveis dos estoques. Desta forma, a partir da média de 0,19 e o desvio padrão de 0,12, tem-se o cenário 2 com 0,07, que é a média deduzida dos desvios padrão, e o cenário 3 com 0,31, que é a média acrescida ao desvio padrão. As alterações no nível de estoque impactam significativamente, tanto no custo de estocagem quanto no custo mínimo total. Comparado aos cenários 1 e 2, evidencia-se que uma redução de 64% no custo de estocagem, e se comparado aos cenários 1 e 3, há um acréscimo de 67%. Para tanto, primeiramente, foram aplicados modelos de previsão de demanda na série de consumos do vinho tinto, entre 1980 e 2010, como foi citado anteriormente, e efetuadas as previsões para um período de 5 anos, que compreende os anos de 2011 a 2015. O modelo que melhor se ajustou à referida série é o modelo com tendência linear, que a partir dessas previsões elaborou-se o modelo de progressão matemática. O objetivo dessa programação foi a minimização dos custos totais da vinícola, sujeitos a algumas restrições de estoque, produção e demanda. E aí pessoal, meu nome é Matheus Vinícius. Vinho. Ser sustentável significa atender necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de também satisfazerem as suas necessidades. Isso envolve
Ações para mudar o presente, sendo comunicamente viável, porém com respeito ao meio ambiente. Temos que ter a consciência de que os recursos naturais não são infinitos e estabelecer relações de responsabilidade social com todos os envolvidos no processo produtivo. Portanto, uma vinícola sustentável deve estender seus cuidados além das uvas e da terra, pois tudo em torno dos vinhedos e de quem trabalha neles ou na adega influencia no bom resultado do vinho, no futuro do planeta e das novas gerações. Por isso, cada vez mais, produtores de vinhos têm se preocupado com o fator sustentabilidade e a necessidade de preservar o meio ambiente. Vinícolas sustentáveis, Nietlinshof. Para alguns sócios do clube, essa vinícola já é da família. Seus vinhos estiveram na seleção Classic de fevereiro e na do Premium de janeiro deste ano. A Nietlinshof alcançou um feito histórico. Foi reconhecida como a vinícola campeã nas atitudes sustentáveis pela Biodiversity and Wine Dev BWI, na qual está inserida. Não sou fluente em inglês, mas eu tentei. Esse título é dado à empresa que seguiu uma série de requisitos, como ter no mínimo 10% de vegetação nativa na propriedade e um plano de gestão e conservação em longo prazo. Tudo para preservar o meio ambiente e tornar o mundo melhor para as futuras gerações. Yalumba. Sucesso recente no Clube Classic. A Yalumba é uma vinícola australiana comprometida com a sustentabilidade. Em meados dos anos 90, a Yalumba ampliou o VITIS, Programa de Gestão, que amplia práticas para a melhoria dos vinhedos e proteção ambiental. Uma de suas ações foi plantar 300 mil árvores e 100 mil arbustos em 400 hectares de terra, o que foi um enorme sucesso na redução de emissão de carbono e na proteção da fauna e flora nativas. Para cada hectare de vinhedo, a propriedade mantém 1 hectare de vegetação nativa preservada ou recém-plantada. A sustentabilidade não é absoluta, o que significa que o vinho e suas contrapartes agrícolas podem ser sustentáveis de algumas maneiras e não tanto em outras. Começando com as uvas na videira, a primeira fonte de dióxido de carbono e outros gases são os fertilizantes químicos que alguns produtores usam para nutrir suas plantas. Em uma escala global, os fertilizantes são um importante contribuinte para as emissões de efeito estufa, mas para a produção de vinho, eles não têm muito impacto. As uvas não requerem as quantidades de fertilizante para crescer que outras safras, como o milho. Vidro é a melhor embalagem para a qualidade de vinho e para o consumo humano, pois não libera produtos químicos nocivos. No entanto, tem a maior pegada de carbono de todas as embalagens devido ao peso e às super altas temperaturas necessárias para produzi-los e reciclá-los. Muitos produtores sustentáveis estão fazendo um esforço conjunto para reproduzir sua pegada de carbono, mudando para garrafas de vidro mais leves ou embalagens alternativas, como latas e barris. Bag-in-box é uma das categorias de mais rápido crescimento para embalagens de vinho e é ótima para reproduzir a pegada de carbono. As bolsas internas de B&B são geralmente feitas de materiais como polietileno e uma fina camada de alumínio, ambos transformados em um filme metalizado. Elas são leves, moldadas em retângulos para maximizar o espaço de armazenamento e conservam o vinho em perfeitas condições, porque ele está totalmente protegido sem entrada de luz.
A combinação do sistema de torneira com um saco de contração torna impossível para o oxigênio entrar. O resultado é que o vinho em B&B pode ser consumido de forma ideal, com todas as suas propriedades intactas, cor, aromas, sabores, em até semanas após a sua abertura. Hoje eu vim falar um pouco sobre a relação do vinho com a sociologia. O período recente também marcou o aumento da produção de vinho no Brasil. A principal região produtora, a Serra Gaúcha, tem apresentado vendas crescentes, tanto no mercado doméstico quanto internacional. O número de vinícolas no Rio Grande do Sul cresceu de 439 em 2001 para 738 em 2009. O Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, tem feito projeções que apontam para uma expansão ainda maior nos próximos anos, tanto no que tange ao mercado doméstico quanto internacional. Além de Chile e Argentina, outros países se tornaram importantes no mercado internacional do produto, como os Estados Unidos, Austrália e África do Sul, experimentando o aumento da sua representatividade nas exportações mundiais. Como resultado, houve uma queda no preço médio dos vinhos comercializados no mercado internacional, além de maior variedade dos produtos disponíveis no consumidor. Mesmo quando comparado ao consumo de alguns países sul-americanos, o consumo per capita de vinho do Brasil também pode ser considerado baixo. O consumo de vinho da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Paraguai foi 13, 11, 10 e 3 vezes, respectivamente, maior do que o brasileiro em 2011. Apesar de ser baixo em comparação com outros países, o consumo de vinho no Brasil tem apresentado crescimento consistente ao longo dos últimos anos. De acordo com os dados da OIV, o consumo brasileiro se elevou 1,49 litro per capita em 1995 para 1,84 litro per capita em 2011. Isso representa uma taxa de crescimento de 1,3% ao longo do período. O vinho fino desfrutou por muito tempo no Brasil do status de uma bebida absolutamente da elite, consumida por pessoas apenas de classe alta, possuidores de adegas, frequentadores de alta gastronomia e constantes passageiros internacionais. Na sua condição atual, a perspectiva elitista permanece, mas há uma nítida expansão para novos segmentos, haja sua disponibilidade crescente de supermercados, restaurantes e bares mais despojados. Além de ser um produto que ganha adepto entre os jovens com uma abordagem diferenciada da tradicional, o que leva a uma ascendência promocional de um marketing mais agressivo, que busca facilitar a assimilação das descrições técnicas dos críticos e das fichas técnicas de vinícolas pelo consumidor através de uma linguagem mais acessível, sem dispensar o importante diferencial mercadológico do glamour. Os ingleses influenciaram e influenciam grandemente o mercado mundial de vinhos até hoje, como consumidores e importadores. Historicamente, foram responsáveis diretos pelo surgimento da indústria vinícola na Austrália e América do Norte, por exemplo. Também foram e são grandes importadores de vinhos franceses e espanhóis. Em Portugal, esta influência foi enorme e chegou ao ponto de motivar a instalação de mini-colônias britânicas em Viana do Castelo, principal cidade litorânea do norte do Minho, e posteriormente no Douro. As exportações de vinhos portugueses, principalmente as do Minho, vêm de tempos imemoriais, pelos pescadores do norte que levavam vinhos à costa da Grã-Bretanha e voltavam com bacalhau. No século XII, já era grande o tráfico de vinhos de monção, que saíam do país por Viana do Castelo com destino à Inglaterra. Estes vinhos não eram os hoje famosos alvarinhos de monção, e sim o que os ingleses chamavam de Eager Wine, algo como um vinho ansioso ou pronto antes do tempo. Vinhos tintos ligeiramente ácidos e de pouca cor, já que as cascatas tintureiras que hoje dominam os tintos do Minho só surgiram após a praga da filoxera no século XIX. O Tratado de Windsor de 1396, pacto entre Dom João I e Richard II, formalizou e favoreceu ainda mais o florescimento das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra. Os mercadores ingleses passaram a dominar o negócio do vinho do Porto desde sua origem em Portugal. Cerca de 30 firmas britânicas instaladas em território luso detinham 60% do mercado, enquanto os portugueses ficavam com 35% e os restantes 5% era dividido por empresas alemãs, francesas e holandesas. O Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, foi um acordo entre Portugal e Inglaterra vigente entre 1703 e 1836 e que envolvia a troca entre os produtos têxteis ingleses
e o vinho português. Seu nome é uma referência ao embaixador britânico que dirigiu as respectivas negociações. O tratado é muitas vezes mencionado como um dos fatores de supressão da indústria portuguesa e, consequentemente, atrelamento da economia do país à britânica, levando em última instância a economia portuguesa a uma estagnação. Aliás, uma das principais consequências desse tratado foi o abandono da política de fomento industrial do Conde de Ericeira. Acredita-se que os resultados do tratado foram desfavoráveis a Portugal porque os panos ingleses eram fabricados com técnica apurada, muito superiores aos produzidos pela indústria portuguesa. Além disso, o acréscimo na exportação de vinho, decorrente do acordo, não bastou para equilibrar a balança comercial entre ambos os países, acarretando enormes prejuízos aos lusitanos, pois, além do consumo pelos ingleses de seus vinhos, jamais será alcançada a mesma cota de consumo de tecidos ingleses, as suas terras cultiváveis foram, em grande parte, transformadas em vinícolas, causando uma escassez de alimentos a ponto de recorrer à importação. Algumas curiosidades sobre o vinho. As primeiras civilizações de grandes vinicultores foi a egípcia. Há mais de 6.000 anos, este povo já era considerado divino o fermentado, uma dádiva de Osíris, deus da vida, da morte e do vinho. Destinada a reis e sacerdotes, esta bebida era derramada sobre os altares dos deuses, como um sangue purificador. No Egito e em muitas sociedades, o vinho era uma bebida de luxo, símbolo de status. Mesmo em povos onde a abundância da bebida permitia um consumo mais democrático, a distinção de classes era definida pela qualidade do vinho e a ocasião em que eram servidos. No Egito, este fato era reforçado pela cheia anual do Nilo, quando suas águas ficavam avermelhadas como vinho, por causa do aluvião ferroso que corria por um de seus afluentes. Tais fatos tornaram a videira e o vinho símbolos da imortalidade e da ressurreição. A cada inverno, as vinhas minguam, perdem suas folhas e aparentemente morrem, para renascer esplendorosamente na primavera, enquanto o vinho sobrevive à aparente morte da árvore que lhe deu origem. A mitologia egípcia conta, por exemplo, que a deusa Ísis teria engravidado simplesmente por ter comido uma uva. Em algumas civilizações da antiguidade, moças, ao namorar, ofereciam ao futuro marido uma taça de vinho, considerando-se a partir daí firmemente comprometidas. O vinho é também um símbolo da revelação da verdade. A embriaguez era considerada ao mesmo tempo um delírio inebriantante, que paradoxalmente trazia lucidez. Não por acaso, o dramaturgo grego Aristófanes disse: "Rápido! Tragam-me vinho para que eu umedeça minha mente e diga algo inteligente." A máxima na fila in vino veritas, no vinho a verdade, ilustra esta crença e a de que, ao beber do cálice de outra pessoa, descobriremos seus segredos, a verdade. Na Grécia, o vinho era encarado não apenas como religião, mas também como filosofia, arte e ciência. Sócrates assegurava: "O vinho molha, tempera os espíritos e acalma as preocupações da mente. Ele reaviva nossas alegrias e é o óleo para a chama da vida, que se apaga. Se você bebe moderadamente em pequenos goles de cada vez, o vinho gotejará em seus pulmões como o mais doce orvalho da manhã." Assim, então, o vinho não viola a razão, mas sim nos convida gentilmente a uma agradável alegria. O deus romano do vinho, Baco, retratada por Caravaggio, o vinho tornou-se um dos principais símbolos de quase todas as religiões pagãs da era pré-cristã. Era o sangue da terra, o exilar da vida e a bebida da imortalidade. Foram erguidos templos, criadas festas e cunhadas moedas com imagens de uva ou parras. Sacrifícios, libações e oferendas em vinho incorporaram-se à cultura. Algumas das principais divindades da antiguidade eram deuses do vinho.
Através da história, a cultura da vinha se desenvolveu, na maior parte, em conjunto com a disseminação do cristianismo, inicialmente com propósitos religiosos e mais tarde para satisfazer prazeres seculares. Não por acaso, os maiores produtores de vinho de hoje são países de longa tradição cristã: Itália, França, Espanha. Desde as últimas décadas, no entanto, o nobre fermentado vem reconquistando seu pódio. A melhoria geral da qualidade a preço acessível, o reconhecimento de seus benefícios à saúde e a adoção do vinho como bebida da classe média de diversos países no Novo Mundo são os principais